Resistência do plano espiritual, falta de resposta, povo fiel, mas que às vezes não frutifica. São estas e muitas outras perguntas que um líder, alguém que está na obra e até mesmo um novo convertido tem acerca da movimentação do plano espiritual e da transformação da sua vida. Esse vídeo ele vai trazer um conhecimento muito rico, tanto para você que já está aí na estrada espiritual há muitos anos, quanto para você que começou agora, já vai dar um salto na frente. Nesse vídeo também eu vou apresentar como que a gente tem ajudado obreiros, igrejas, novos convertidos e que a gente vai ajudar você também. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a Bispa Gabriela Linhares, eu sou presidente da Igreja Apostólica Cidade dos Valentes e a CEO da Escola Cristã. Esse projeto começou depois de 15 anos de estudo, aplicando cursos somente em locais, em circunstâncias escolhidas por Deus, mas Deus trouxe ao meu coração abranger esse conhecimento e poder também ajudar aí muitas pessoas. Eu tenho certeza que você é a resposta que muitas pessoas têm esperado. Na verdade, quando a gente procura um conhecimento, a gente procura um conhecimento, humanamente falando, muitas vezes para nós. Quando Deus quer fazer de nós uma resposta para muitas pessoas. Então, talvez você seja a resposta para muitas pessoas, talvez você seja a resposta para a sua igreja, ou talvez você esteja procurando a resposta para a sua igreja, e eu espero que você encontre aqui. Primeiro, a gente precisa entender sobre o campo espiritual de batalha, o plano espiritual do Brasil. O plano espiritual, ele é dividido, ele é regional. Então, ele é regional, ele é nacional, ele é urbano. Então, cada ação demoníaca, ela tem um espaço territorial para operar e a gente precisa primeiro entender o plano espiritual do país que a gente está. Todas as vezes que eu fui estudar sobre libertação, eu estudei muito mais com pessoas que têm experiências lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde o satanismo ele tem muita força, então as pessoas precisam ter muito mais bagagem espiritual para estar entrando no campo de batalha, quanto no Brasil. A guerra do Brasil, o que torna o plano espiritual mais devagar, mais lento e com menos resposta, com uma dificuldade de alcançar certas respostas, já é outro tipo de batalha. A apostasia brasileira, ela traz muito mais esse fechamento do plano espiritual, esse espaço para o príncipe da Pérsia, relatado por Daniel 10, do que o pecado em si. A gente sabe que o pecado hoje ele está em todo o globo terrestre, né? Ele não é uma coisa só setorial do Brasil. E por causa disso, as igrejas elas têm tido dificuldade de ganhar almas para o reino. E quando essas almas vêm, o trabalho de consolidação ele se torna muito mais lento e às vezes até inefetivo, né? Às vezes ele nem sequer acontece. Já aquela pessoa que acabou de vir para a igreja, justamente porque o plano espiritual ele não está tão aberto quando ele poderia estar. Quando aquela pessoa escuta que sobre milagres e não vê milagres, a frustração às vezes ela leva um tempo, ela vem com muito mais rapidez, na verdade, do que quando ela levava um tempo antigamente para acontecer. Outra circunstância também é aquela pessoa que ela vem para a igreja e ela começa a vir para a igreja e ela não compreende, e os líderes não compreendem por que aquela pessoa específica, ou às vezes aquele grupo de pessoas, as pessoas estão vindo, mas elas não conseguem desenvolver uma espiritualidade. Começa então se desistir das pessoas, né? E quando os líderes, e quando uma pessoa, as pessoas que deveriam estar no campo de guerra, elas começam a desistir da batalha, esse plano espiritual, ele fica muito mais difícil de ser conquistado, tá? Eu sei que é muita informação, mas agora eu vou começar a falar aqui uma sequência de coisas para você que vai ser muito mais simples de compreender. Eu já postei um vídeo sobre isso, mas vamos pensar que o nosso corpo físico, ele é, na verdade, uma resposta para muitas coisas. Vamos pensar como é que o nosso corpo ele funciona? Primeira coisa que a gente precisa, inevitavelmente, é o quê? De água, né? Nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, precisamos de um autocuidado, tá? E o plano espiritual, agora o nosso campo espiritual, ele precisa desses mesmos cuidados. Nós precisamos
orar, nós precisamos ler a palavra de Deus, e é muito importante dizer que a palavra de Deus, ela precisa ser lida mesmo que aquela pessoa não compreenda, porque os olhos estão ligados e conectados com o portal, com a alma, né, que é o nosso portal do coração, do sentimento, da fluidez espiritual. Então, só o fato de uma pessoa ler a Bíblia, mesmo que ela não entenda nada, ela já está levando aquela espiritualidade para o seu portal da alma, ela já está limpando, né? E vamos dizer que hoje, com as redes sociais, o nosso portal da alma, os olhos, eles se sujam inevitavelmente. Às vezes você está vendo ali uma coisa que não tem nada a ver, que não é nada contra Deus, e de repente quando você, né, arrasta o seu dedo, a próxima imagem que vem, embora não seja sua culpa, mas já é intencional, malignamente falando, já suja ali o seu campo o seu campo, né, o seu portal da alma, e ele precisa ser limpo constantemente, assim como os nossos ouvidos, e é por isso que os ouvidos também são portais espirituais, e quanto mais coisas abençoadas entrar, mais esse campo que está diretamente ligado com a nossa mente, mais ele é limpo, mais a fluidez e a abertura é feita para que a gente escute a voz de Deus, para que a nossa mente tenha paz, tá? Então, quando se fala sobre musicalidade, na verdade, a gente não vai falar hoje sobre essas coisas aqui, tá? Mas eu só tô falando sobre a estrutura do nosso corpo. Quando se fala de musicalidade, a gente vai pensar que o que está entrando é o que vai te influenciar, é o que vai gerar uma energia, tá? Então, o nosso corpo, com essa estrutura que nós temos, ele também tem o quê? Ele tem uma resistência, né, que são os anticorpos, sobre certos vírus, tá? E agora a gente vai começar a falar diretamente do campo do plano espiritual, tá? Vamos pensar aí numa gripe? Vamos pensar numa pessoa que pegou uma gripe pela primeira vez? A pessoa pegou uma gripe pela primeira vez, e aí essa pessoa toma um simples chá, né? Um chá de limão, um chá de limão e alho, limão e mel, e nossa, aquela pessoa se sente bem, né? Pois é, aí o que acontece? O nosso corpo cria uma certa resistência. De uma segunda vez, essa pessoa vai tomar o chá de limão, vai colocar o alho, vai colocar o mel, vai ver que não venceu, vai colocar ali o gengibre, né? Vai pegar tudo quanto é receita aí que mamãe e papai vai passar, que vovó vai passar, vai tomar e vai novamente sentir bem. Na terceira vez que essa pessoa pegar essa gripe, aí já muda tudo. Essa pessoa vai começar a tomar um chá e não vai ver aquele resultado, vai fazer o quê? Vai tomar um comprimido. Aí o nosso corpo ele vai criar o quê? Mais resistência, porque é uma química que está entrando, né, no nosso corpo. Ele vai ativar as defesas autoimunes, vai criar uma resistência, e aí numa próxima vez e assim sucessivamente. Aí o que a gente tem que fazer nesse meio tempo? A gente tem que aumentar a imunidade para que aquele vírus não venha. Pois se eu falar para você que o campo espiritual de todo tipo de guerra, de todo tipo de batalha, independente se é uma guerra ministerial ou se é uma guerra pessoal, ele funciona exatamente da mesma forma. Se nós pegarmos as igrejas de 15 anos atrás, a minha igreja hoje ela começou numa casa, mas sem contar o tempo dessa casa, ela tem 8 anos, a minha igreja. E antes disso eu já tinha estado à frente, cuidado de uma outra igreja. Então, se a gente pensar 15 anos atrás, eu tenho 15 anos de ministério. Como eu disse, eu comecei nova. Se a gente pensar 15 anos atrás, as pessoas elas faziam muito comum aquelas campanhas, que até hoje se faz. Mas, hoje, quando se faz uma campanha de quebra de muralhas, aquelas campanhas que se faziam antigamente, né, que eram muito comum, todas as igrejas faziam, a gente via muita resposta naquelas campanhas. Observe que hoje, quando as igrejas fazem as mesmas campanhas, não tem mais a mesma resposta. Antigamente, principalmente antes da pandemia, se unia um grupo de obreiros para orar, para subir um monte, e a resposta era quase que imediata. Hoje, se você dobrar o seu joelho 1 hora de oração, no tempo de Daniel já não funcionava. Você lembra que Daniel ele falou o seguinte? No livro de Daniel a gente aprende muito sobre batalha espiritual. No livro de Daniel se ajoelhava 3 vezes ao dia, orava 1 hora por dia em cada um desses períodos, dava cerca de 180 minutos de oração, isso que a Bíblia não relata se ele fazia outros períodos de oração ou não.
Mesmo assim, Daniel se viu em momentos, em situações a qual a resposta não chegava, e onde é apresentado ali o príncipe da Pérsia, que é uma entidade espiritual, um principado, que o seu trabalho é impedir que as respostas cheguem. Então, naquele tempo, Daniel, ele viu uma dificuldade, uma barreira. E se a gente pensar no que Daniel estava buscando, né, eu tenho a resposta aqui para você em Daniel capítulo 9, no versículo de número 22, vai dizer o seguinte, que então Daniel se colocou a orar. Tá até aqui aberto, mas eu vou falar para você. Então Daniel se colocou a orar. O anjo do Senhor vem e ele diz o seguinte, no versículo 22 e 23. Não, mas eu vou ler para você sim. Vamos lá, vou ler para você. Diz assim: ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Sentido do quê? Daquela resposta, daquilo que ele estava buscando, e eu já vou te explicar o que é. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado, considerado, pois a palavra entende a visão. Então o anjo veio, primeiro elogiou, mostrou para nós, na verdade, né? Daniel não precisava ali de uma massagem no ego, mas mostrou para nós, sabendo que aquilo ia para as escrituras, a integridade, e é como aquele homem, ele tinha o desejo de compreender a visão de Deus e o entendimento das coisas. Agora vem aqui a resposta. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então presta atenção, o povo de Deus pecou contra o Senhor. Moisés, lá atrás no livro de Deuteronômio, lançou uma profecia que chegaria o tempo que o povo seria o quê? Afligido, seria levado em cativeiro. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, você vai ver que Daniel, ele compreendeu que aquilo que estava acontecendo com o povo, ele estava justamente se cumprindo a profecia de Moisés. E aí ele vai buscar o Senhor para quê? Para que esse tempo se cesse. E aí vem o anjo, se apresenta a Daniel. Mostra para nós quanto Daniel era íntegro e quanto ele tinha desejo de entender as coisas do Senhor. E ele fala o seguinte, olha só, foi determinado 70 semanas. Essas 70 semanas é o tempo necessário para que a iniquidade, o pecado do povo seja limpo do plano espiritual. No dia que você orou, Daniel, a resposta já estava ali, eu já estava sendo encaminhado. Mas houve uma guerra para quê? Para uma resposta. Tá? Então o plano espiritual, ele funciona de várias maneiras. Então aquilo que funcionava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não funciona hoje. Mas aí quando a gente está falando do campo espiritual, estamos falando do campo espiritual da onde? Do Brasil. O campo espiritual do Brasil, ele é regado muito pouco sobre súplicas pela nação, sobre súplicas pelo povo. Ele é muito pouco regado sobre horas pontuais. Existem horários proféticos. Esses horários proféticos, eles estão tanto na Bíblia quanto nas escrituras satânicas. Então, naqueles horários pontuais, sempre tem alguém sacrificando e entregando a sua vida ao ocultismo. Enquanto menos os crentes eles oram, e mesmo que a gente for ver que o povo cristão, se a gente for levantar um povo cristão de muita oração que ainda existe, a gente vai ver que a minoria dessas pessoas estão intercedendo pelo país para que os portais espirituais malignos sejam fechados, para que as oferendas malignas não gerem resultado. A intenção do inimigo é deixar a vida das pessoas tão presas e as igrejas tão não funcionais a ponto que eles esqueçam dessa guerra, esqueçam dessa batalha. E o plano espiritual se torna cada dia mais pesado e mais difícil de ter uma movimentação. Então lembra da gripe? A gripe veio na vida de uma pessoa, aquela pessoa teve que levantar a imunidade com muito mais força, teve que tomar mais tempo de remédio, às vezes tomar mais tempo de chá para vencer aquilo dali. E o campo de batalha espiritual, ele funciona exatamente assim. A resistência espiritual é justamente a forma que a espiritualidade territorial daquele país, daquela localidade, ela está funcionando. Então, quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país que está tendo uma alta resistência espiritual. Essa resistência, ela vem de quem? Ela vem do inimigo.
mas ela tem uma permissão de Deus porque a vinda de Jesus está ficando próxima. E se nós que somos os guerreiros não estivermos aparamentados para combater nessas guerras, nós vamos perder. Ainda que você saiba que Deus não perde batalha, Deus não perde, mas se nós que somos os escolhidos não nos prepararmos para essa batalha, somos nós que perdemos pela nossa falta de cuidado. Você lembra o que a palavra de Deus diz? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Então existe um tempo determinado para cada tipo de batalha, existe um tipo de oração para cada tipo de situação. E no campo de libertação, ele já é extenso. Quando eu comecei a estudar o campo de libertação, eu trabalhei como obreira apoiadora de uma pastora que trabalhava com libertação, tinha um culto de libertação. E uma coisa que me chamou muita atenção naquela época é que pessoas manifestavam demônio, pessoas, elas frequentavam assiduamente. Às vezes você olhava para a vida de uma irmã, aquela irmã não faltava um culto, aquela irmã tinha uma vida de oração, aquela irmã, ela era dizimista da casa do Senhor, frequentante, colaboradora, e a vida não mudava. Então aquilo me chamou muita atenção mesmo. Quando eu parei de trabalhar naquele trabalho de libertação, uma das pessoas que estavam frustradas era eu. Porque eu vivi um deserto de alguns anos, esse deserto, e aonde a única resposta que eu tinha de Deus nesse tempo todo era: estuda. Aqui no Brasil eu encontrei muitas poucas respostas. O trabalho de libertação no Brasil aqui ele é muito restrito. São poucas pessoas que sabem de verdade trabalhar no campo de libertação. Então eu fui estudar com pessoas lá fora. No estrangeiro, o trabalho de libertação ele é quase que obrigatório nas igrejas, né? Porque eles trabalham diretamente com o satanismo, e as pessoas que trabalham contra essa ação demoníaca, ela precisa estar muito bem aparamentada espiritualmente e muito bem fortalecida, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que existem diversas etapas. E dentro dessas etapas foi aonde os cursos foram criados, né? Então, eu sou formada em psicanálise, fiz teologia também, tenho diversos cursos, mas isso não quer dizer nada se eu não tivesse uma preparação espiritual. Quando Deus me tirou da itinerância e me deu a direção de abrir a igreja, eu não queria uma igreja onde as pessoas iam passar décadas e não ia ver nada acontecendo, e a única resposta que eu ia ter para aquelas pessoas é o pecado. Você está vivendo o pecado, busca o pecado, você está no pecado. Porque foi isso que falaram para mim quando a minha vida simplesmente não andava. Quando eu falava: poxa vida, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas a minha vida financeira está sempre na miséria. E Deus, ele não quer isso para nós. Não é interessante para Deus que a gente tenha uma vida somente para pagar conta, senão a gente não investe no reino. E as nossas guerras estão totalmente ligadas à chamada que a gente tem. No caso do meu deserto, foi para eu estudar e poder trazer resposta para outras pessoas. E isso é muito importante. Então, eu queria que rapidamente, quando as pessoas viessem para a minha igreja, as pessoas pudessem ter realmente um toque especial de Deus, e para isso eu estudei muito. Mas aí o que aconteceu? Eu estudei todo o campo de batalha espiritual, demorou anos, eu ainda estou estudando. Isso é um campo que não dá para desvendar 100%. Quem fala que já sabe tudo não é verdade, até porque dentro da palavra de Deus tem códigos. Esses códigos estão deixados lá para que sejam liberados de tempos em tempos, por isso que tem as cartas às 7 igrejas, por isso que fala tanto de era, de tempo, de ciclo, de cronologia, porque vai ser liberado para aquele tempo específico. Não adianta Deus revelar uma ferramenta de agora, há centenas de anos antes, onde o plano espiritual estava bem aberto e nem tinha tanta necessidade, né? Antigamente a gente via aqueles relatos de pessoas que 1000 pessoas eram curadas. Hoje já é mais difícil, porque o campo espiritual, ele é diferente, ele é batalhoso, tá? Então assim, eu estudei o campo de libertação, estudo até hoje, não paro de estudar. Montei lá todo um percurso a ser percorrido. Uma vez por ano eu faço um trabalho na nossa igreja, é um trabalho que é um dia inteiro de libertação, tem toda uma preparação, enfim. E cada ano eu tenho que trazer mais coisas. Mas, quando eu fui ensinar isso para as pessoas, eu via que faltava alguma coisa. Então a gente fez o trabalho retrocesso. Eu vim com toda a escola de libertação, onde foi gerado cursos, onde tem livro, tem muita coisa, né? E aí eu encostei isso daí de lado, parei de dar os cursos na área de libertação, voltei um degrau antes e montei a escola de líderes.
né? Essa escola de líderes é onde as pessoas vão aprender todos os princípios básicos da Bíblia, tá? Ela vai falar sobre tudo, tá? Os princípios para você ter uma vida cristã de verdade. As pessoas às vezes não sabem. Tem coisas que a pessoa não sabe se é certo ou errado, como é que ela tem que fazer ou não. Os princípios básicos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Princípios básicos de guerra espiritual. Princípios básicos é um início, aonde tanto a pessoa que acabou de se converter, ou melhor, vamos puxar antes, a pessoa que nem é convertida. Ela vai passar ali, ela vai ser direcionada pelo líder, mas só o fato dela aprender, aquilo ali já traz uma edificação. A escola de líderes não é uma obrigatoriedade que a pessoa vai fazer a escola de líderes e o líder da igreja já vai colocar aquela pessoa como líder. Não, não. Aquilo ali é um aprendizado, é um conhecimento. Se a pessoa já é obreiro, com certeza vai ser um obreiro que vai sair dali já frutificando, tá? Porque a gente vai falar principalmente sobre ganhar, consolidar, levantar e enviar, que são 4 princípios importantíssimos, tá? Vamos falar sobre lá no final do curso, sobre como fazer trabalhos na igreja para trazer as pessoas, fazer trabalho na igreja para consolidar, porque tem igreja que não tem dificuldade nenhuma de trazer almas para o reino dos céus, né? Mas a alma vem e não fica, ou fica e não frutifica. E isso é gravíssimo, isso quer dizer que tem uma lacuna na consolidação, que as pessoas chamam o quê? De se firmar. Quando esse curso ele veio, existe uma outra questão, que é o quê? Os propósitos. Tem pessoas que não sabem fazer propósito. Na verdade, para ser sincera, a maioria das pessoas hoje, até mesmo os obreiros, não sabem fazer propósito. Eu fui orar com uma pastora e fazia uns 10 anos que eu não orava com ela. E a gente foi orar, né? Ela me achou, enfim, entrou em contato, vamos, faz tempo que a gente, né, e ela é uma pessoa que jejua, que ora, mas quando a gente foi orar, né, que a gente separou ali as causas pra gente orar, ela foi fazer a mesma formatação de 10 anos atrás. Vamos cantar o hino da harpa, vamos aqui, ou então vamos cantar 3 louvores, vamos aqui tirar uma palavra, fazer uma oração, e acabou. E sinceramente, aquilo ali, se for um dia só, ela vai fazer uma movimentação muito mínima no plano espiritual. Só que há 10 anos atrás, quando eu orei com ela tinha a mesma formatação de trabalho. Então, se a gente não fizer um diagnóstico do que está nos impedindo viver, se a gente não tiver um direcionamento por onde começa a oração se começa por perguntas e respostas, para depois saber qual é o alvo. Então, aí foi criado, então, o curso Oração que Funciona, tá? Então, isso tudo foi dado assim separadamente. E aí veio no meu coração de fazer uma cronologia. Então, como é que é essa cronologia? A pessoa, ela primeiro de tudo, ela vai fazer o curso A Oração que Funciona. Ela vai entender lá, aquela pessoa vai entender que tem oração que não vai ser respondida. Presta atenção, tem gente que está com a vida num setor específico ali, fazendo algo que não poderia estar sendo feito. E aí aquela pessoa vai buscar justamente por aquilo. Ou o contrário, tem gente que não é curada e está pregando cura. Tem gente que não é próspero e está pregando prosperidade. Tem gente que está entrando em falência e pregando sobre como viver bem. Tem gente que está vivendo um adultério, pregando como ser bem na vida amorosa. São coisas que não fazem sentido para o plano espiritual. O plano espiritual é uma estrutura, um mecanismo. Pensar no mecanismo de um relógio que Deus deixou muito bem estruturado para ser extremamente funcional. Então ele precisa ser funcional. Quando uma pessoa que não é curada, isso já aconteceu na minha igreja, eu tive que voltar lá atrás para desfazer ali o ato daquela pessoa, o ato profético daquela pessoa. Olha como é sério isso. Quando uma pessoa que não era curada veio pregar cura no meu ministério lá atrás, aquela pessoa, ela deixou um ambiente espiritual de doença, as pessoas... E sabe por que eu tô falando isso? Porque a pessoa pregou a palavra de Deus, foi embora. No final, os meus obreiros, os meus membros chegaram e falaram: bispa, tô com dor de cabeça, tô passando mal. E não era uma palavra de libertação, não era uma movimentação espiritual. Mas a inverdade daquela pessoa passou para outra. Olha como é importante a gente entender como é que se movimenta o campo espiritual. Então, no curso Oração que Funciona, tem muito conteúdo, é um conteúdo muito rico, tá? Então, o aconselhado é o quê? Que o líder pegue ali os seus membros, os seus liderados e envie para esse curso. Eles vão aprender a orar numa outra dimensão,
tá? Não é aprender a orar, qualquer um sabe falar com Deus, tá? Mas é o campo de batalha, como é que funciona, como é que não funciona. E vai ter sim instruções sobre oração, tá? Mas a oração, ela tem um princípio, para que a pessoa tenha uma mudança na vida. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela tem uma estrutura para ser colocada ali de propósitos, tá? Tem horários, tem muita coisa, tem muita ferramenta, eu quero dar essas ferramentas. Esse primeiro curso, pode ficar tranquilo, ele tem um valor simbólico de R$ 24,90, porque aí a pessoa vem, ela vê que realmente o curso ele é muito rico. Ele tem coisas que não tem em todo lugar, não é balela, não é papo furado. A pessoa aprende, ela se renova, ela vê que tem ferramentas novas para usar. Aí depois essa pessoa vai para onde? Para a escola de líderes. Aí já é um curso mais extenso essa escola de líderes, porque se a pessoa não passar pela escola de líderes, essa pessoa não sabe aonde está errando, aonde são os princípios básicos. Então tem gente que às vezes não percebe, tá cegado ali, não vê, tá? Mas não é um curso de correção, é um curso de muita aprendizagem. Aí é que a pessoa vai pro curso de libertação, porque o curso de libertação tem 6 etapas. Para chegar na etapa número 6, essa pessoa tem que estar muito bem espiritualmente, muito bem com a sua vida. Essa pessoa tem que estar prosperando, essa pessoa tem que estar com saúde, para chegar lá no capítulo 6, no módulo 6 do campo de libertação. Senão não dá. Porque se a pessoa não achar onde está as lacunas da sua vida e consertar aquilo dali, como é que ela não, se ela não se conserta, como é que ela vai levar o conserto para outras pessoas? E tem coisas que realmente a gente não consegue fazer por si. A gente precisa de outra pessoa. Mas esperar que a outra pessoa ache a resposta para a nossa vida é viver pela sorte. Então, quando eu tenho uma situação na minha vida, eu primeiro procuro aonde está vindo, da onde está vindo. Aí sim, se eu não conseguir resolver sozinha, eu vou procurar ajuda de alguém. No caso dos meus obreiros hoje, que estão muito bem capacitados, pessoas de confiança. Então, tem aí uma cronologia, tá? E aí a gente vai agora começar a abrir as vagas. Os cursos tinham parado, Deus falou muito comigo. Na verdade, os cursos online, né, para assim, abrangência de muitas pessoas. Eu dei os cursos do ano passado, parei, tava aplicando ali só regional, só dentro do ambiente da igreja, e Deus pediu para mim expandir, tá? E se hoje eu posso estar falando isso para você, é porque hoje eu tenho encontrado respostas para minha vida progrediu, né? Hoje as pessoas, eu posso hoje falar de certas situações, então lá na libertação, tem libertação financeira, tem fechamento de portas, tem trabalho sobre cárceres, né? A gente vê hoje pessoas dando curso espiritual só sobre uma coisa só, e aí todo mundo vai naquela esperança que vai romper, às vezes a resposta não tá aqui, então por que a gente não aprende tudo logo, né? Então, hoje eu só vou aplicar no curso aquilo que eu vivo, e é porque eu vivo é que eu vou aplicar o curso, que eu me sinto em paz para aplicar o curso, tá? Esse curso de a oração que responde, vou falar mais uma vez, conteúdo riquíssimo, tá? Riquíssimo, são anos estudando, anos, e aplicando, tá? Antes de fazer o curso, mais uma vez, eu vou lá, aplico, eu faço outras pessoas aplicarem para a vida das pessoas romperem, e graças a Deus as pessoas têm chegado a Deus com mais facilidade, elas têm tido uma espiritualidade, elas têm visto um romper diferenciado, e isso é muito bom, faz toda a diferença. Tá bom? Esse curso vai acontecer dia 28 de agosto. 28 de agosto. Desse vídeo que eu tô gravando aqui, tem poucas semanas. Se você rever esse vídeo numa outra data, aí eu vou passar uma outra data, talvez. Porque não tem necessidade de eu ficar gravando esse conteúdo sempre, tá? Não é ilimitada as vagas, tá? Não tem vaga para todo mundo. Então esse aqui é o vídeo que vai ser lançado primeiro. Se você já se interessar, já fala, já se inscreve, já paga. Por quê? Para você não esperar o próximo vídeo, de repente lá no próximo vídeo entra uma, outra, acabou, fechou e deixar para a última hora, tá bom? As aulas vão ser possivelmente, não tenho certeza de quando você vai estar assistindo, possivelmente vai ser ao vivo, tá bom? Mas elas vão ficar gravadas, você vai poder assistir. Todo mundo recebe certificado, ok? Deixa eu te falar, não tem como você não aprender nada, não tem como você não romper nada assistindo esse curso, tá bom? Primeiro curso é R$ 24,90, eu tenho certeza que você vai ficar, querendo realmente viver e passar por todas as etapas, porque tem sido maravilhoso. Essa chamada para compartilhar conhecimento tem sido a coisa mais maravilhosa da minha vida, tá bom? Espero que você goste, espero que você participe, e a gente se vê daqui a uma semana, sai o outro vídeo, e aí a gente se vê no dia 28 no curso A Oração que Funciona. Deus abençoe você.
Fiquem em paz, uma excelente semana. Tchau, tchau.